sou o Gabriel Atuati, tenho 30 anos. E desde 2019 eu pratico CrossFit. E como atleta amador, dá pra dizer que 3 anos. E treinando de verdade mesmo, 2 anos. Treinando sabendo o que eu tô fazendo. E depois de 3 seletivas, 3 semifinais pro TCB, cada uma delas aprendendo, tirando lições diferentes, consegui chegar na final. E isso significa estar entre os melhores atletas de CrossFit do Brasil. Décimo lugar, velho. Fui conservador demais na última prova, quase que não deu. Mas assim, não fiz nada do que eu tinha me proposto. Deu tudo errado. Só que tava tão bem treinado, mas tão bem treinado que deu tudo errado, eu vou classificar. Tá bom, pai. Então, em questão de números, é estar entre os 48 melhores do Brasil. Em questão de perspectiva, pra mim, é maior do que parece ser pra maioria das pessoas. Acabamos de chegar aqui onde vai ser a competição, na cidade da competição. E a box aqui já recepcionou a gente, foi muito legal, deixou a gente treinar aí na faixa e isso fez com que outros atletas que vão estar na final também cheguem aí. Então foi um momento de confraternizar, trocamos ideia com várias pessoas que a gente vai encontrar lá na arena. Isso é massa também. Fizemos um treino soltinho, só para mexer o corpo, cansado da viagem, ambientar, 9 horinhas de viagem, então é bom mexer o corpo, soltar um pouquinho, porque essa semana vai ser tensa. Amanhã descanso total, hein? Nada de se mexer. Mais difícil nadar ou arrumar óculos? Acho que nadar mesmo. Dá pra ficar arrumando óculos aqui o dia inteiro, nadar não. Um dia antes da prova, nunca nadei no mar, nunca nadei em águas abertas, primeira vez na vida, então mesmo a prova sendo amanhã, a ideia é testar a prova hoje, sentir o mar, sentir o frio, ter a sensação de não ter borda de piscina. A distância eu já fiz várias vezes, mas no mar vai ser a primeira. A sensação é horrível. Não, é muito bom que você flutua de verdade, você não precisa nem fazer força com as pernas, vai flutuar mesmo. Mas a sensação de estar perdido, não saber onde está, para onde está nadando, em que direção você está indo, é muito ruim. E teve um momento ali que eu tive a sensação que o mar estava me puxando para lá, eu comecei a nadar para cá muito forte, daí a hora que eu vi eu já estava com o pé na areia. Eu achei que ia morrer afogado, mas não. Era só a sensação. Então nadar a gente sabe, o problema é nadar no mar, é muito diferente. Oi Gabriel, olha aí que eu mandei pra você. Não vai ter natação no mar, vai ser uma natação na piscina. Então você vai ter 2 provas de natação, as 2 vão ser na piscina, tá bom? Diz que eles não soltaram uma nota oficial ainda. Não sei se hoje, provavelmente hoje, né? Porque a prova é amanhã. Essa prova era para ser no mar, era para ser natação no mar com corrida e com certeza eu fecharia lá. Mas agora o cap ficou bem apertado, são 400 metros de natação com 7 minutos de cap.
rolou todas as provas, todas as baterias do Master, e de todas as baterias do Master, só uma pessoa fechou a prova. E agora começou o Elite, vamos ver no Elite feminino se alguém fecha. Mas assim, pra mim, essa prova não dá pra fechar. Se fosse a do mar, eu fechava. Eu vou ter que nadar o mais longe possível em 7 minutos, esse virou meu objetivo agora. Aí, número 3, Gabriel Atuati, Tina Atuati. Se tivessem liberado essa prova antes, eu teria fechado ela com sobra. Eu precisava ter feito esses 400 metros antes para eu saber como sentir eles. Porque todos os treinos foram pensados no mar. E era 20 minutos de prova. Pensando que eu não sou um ótimo nadador, se eu fechasse ela com calma e corresse bem, dava para ir bem na prova. Só ia perder pros nadadores. Se não conhecer a distância, é muito ruim. Hoje foi a primeira prova com um briefing, tive que emprestar touca, por sinal, porque meu kit não veio com touca. Eu não sabia que o kit não vinha com touca, eu achei que a gente ia pegar na hora. E aí, a primeira prova já fechou, chegamos em casa, almoçar, tentar dormir um pouco. Aí tem o briefing de todas as provas hoje, então a gente vai tomar um chá de cadeira, que eles explicam prova por prova, regra das provas e tal. E aí depois vamos direto pra corrida. 7 km, subir um morro. Maltodextrina para depois da prova. A ideia é o corpo, quando a gente termina de treinar, os músculos estão, de uma linguagem bem leiga, pedindo por açúcar. E aí a gente entrega açúcar para ele, principalmente em competição, porque melhora a recuperação, ele acelera a recuperação. Tem umas estratégias com cafeína também, que a cafeína ajuda o açúcar a entrar na célula, mas agora à noite não dá. Então, a galera acha que tem que tomar whey pós-treino. Até pode tomar whey pós-treino, mas a janela do whey é bem mais longa. Não precisa tomar logo depois. O que tem que tomar logo depois, principalmente se você pretende treinar mais naquele dia, é carboidrato. A não ser que esteja em cutting e tal, tem estratégias específicas, por isso tem que falar com o nutricionista. Mas o ideal é pôr pelo menos um pouco de carboidrato e sais minerais pós-prova. E o whey, 1h30 depois, ainda tá dentro da janela. Prova de corrida agora. Se me perguntam qual é meu pior movimento no cross, eu na hora respondo corrida, porque eu corro mal para um caço. Corro mal demais. A gente tá treinando para isso, só que teve a lesão na tíbia e aí eu tive que ficar sem correr, faz um tempo que eu não corro. A ideia hoje é entregar o possível sem estragar o resto do campeonato, porque eu tô com medo de fazer muito forte a prova, e normalmente as corridas mais fortes que acabam doendo no meu joelho. Então eu tenho que fazer num ritmo que eu aguente fazer bem, sem prejudicar muito a colocação, mas ao mesmo tempo sem prejudicar muito o resto das provas. Tem uma subida de 500 metros com 57 de altimetria. É muito horrível começar a prova com subida, mas é melhor que terminar, né, já cansado. Então, vamos pra cima. Ontem eu fiquei com muita dor na posterior, na panturrilha, no tendão ali da panturrilha, parte de trás ali, tendão de Aquiles. E aí fiz gelo e tal, dormi com muita dificuldade por causa da dor e agora chegamos aqui para aquecer para a próxima prova. Aproveitei para fazer um recovery,
que a competição fornece, e as meninas ali da fisioterapia acham que tem uma ruptura parcial de tendão, por isso que a dor tá bem ruim. Mas é parcial, então tem mais um pouco de tendão para arrebentar. Dá para terminar a competição. A dor ainda tá ruim, mas essa prova com certeza não pega. Então tá tudo bem, bora para cima. Fazer o melhor possível agora. Hoje o dia começou com uma prova muito boa, que foi natação com L-Sit. Natação com certeza não é meu forte, mas a gente treinou bastante L-Sit, o corpo estava acostumado. Deu para pegar um 6º lugar, mas a segunda prova foi mais ou menos, o segundo resultado, que seria um tiro curto. Foi 1,28, eu fiquei numa barra bem lateral e ficou balançando muito a estrutura. Não esperava que a estrutura fosse balançar tanto daquele jeito. Então eu tive que controlar um pouquinho o bar muscular, que mesmo saindo unbroken, não foi rápido o suficiente, fiquei em 35º. Não foi rápido o suficiente para ficar com uma boa colocação. E depois a segunda parte foi, acho que minha pior prova, a do sandbag clean com os squats. Mas nessa eu fiz scores melhores em testes e não consegui repetir eles aqui. E aí veio a prova de agora, que tinha pistol, e eu sabia que ia ser a pior prova de dor mesmo. E foi, porque o joelho já estava ruim. E aí eu ainda tive problema com o tendão, então o pistol alonga bastante o tendão, força bastante o joelho. Foi bem dolorido, muito dolorido. Não só pela prova em si, mas pelas lesõezinhas aí. Então foi bem dolorido, doeu bastante. E foi um resultado relativamente ok. O dia de hoje foi altos e baixos, mas mesmo assim, eu acho que eu tô muito calmo para poder fazer o que tem que ser feito. Porque só de estar aqui, estar fazendo essas provas, significa que eu tô em um lugar importante, um lugar diferente, um lugar legal. E desde o começo a gente falou, né, a gente conversou assim com alguns colegas e tal. A ideia é ir lá para tomar na cabeça e voltar mais forte ano que vem. E tá acontecendo. A gente tá sofrendo, tá difícil, tá dolorido, e mesmo sofrendo até o limite, tem alguém que deixa doer um pouquinho mais e vai melhor, mas o aprendizado tá acontecendo e dentro do campeonato eu tô aprendendo, mas eu vou levar isso pro futuro também. A gente, em prova de habilidade, a gente tem duas opções: arriscar e ir pro tudo ou nada. Só que se virar nada, aí o nada é bem grande, tipo, é bem nada mesmo. Ou se não arriscar, ficar mediano, mas garantir. Normalmente essa é a melhor opção. Você só vai pro tudo ou nada se você tá disputando uma colocação muito boa, e você não vai alcançar essa colocação se você não fizer tudo ou nada. E competir doente, competir passando mal, foi um ponto muito negativo, não só por causa da performance, porque é claro que a performance é afetada por isso, mas foi ruim porque ao invés de eu fazer a prova feliz, me divertir com a prova, sofrer por causa da dificuldade da prova, por causa dos movimentos, por causa do cansaço, eu estava sofrendo por causa da dor de fazer a prova. Então a antecipação da dor de fazer a prova com ânsia de vômito, com dor de estômago, era pior do que a antecipação de fazer a prova. Eu tomei água
da rede mesmo de água de saneamento da cidade, e a médica falou que é comum quando chove muito ter virose, e aí eu acho que é uma virose. E aí na prova anterior eu quase vomitei a prova toda. E agora a gente tá indo pra prova de carga, que tecnicamente era pra ser uma prova boa pra mim. É que é estranho falar uma prova boa pra mim, porque todo mundo é bom nos negócios, né? Mas tipo assim, é uma prova que eu relativamente iria bem, mas não sei como eu vou me sair porque eu tô muito fraco. Depois de voltar do hospital com bastante soro e remédio, deu pra fazer a prova do clean and jerk. Fiquei ainda no top 20 legal, daria pra ter ficado melhor, mas com base nos resultados que eu já tinha tido antes. Mas eu tava muito fraco, sem comer, então foi bem difícil. Mas ainda assim foi um score muito bom, é ruim ficar reclamando de uma coisa que na verdade foi legal. Aí hoje na primeira prova tivemos um bom score. Disputamos posição a posição, movimento a movimento, repetição a repetição com o Evaldo. A disputa foi na corrida, encostamos o pé com milésimos de segundo ali de diferença. Tive muito elogio no meu burp, que é um movimento horrível pra mim, e ainda assim o movimento estava legal. Prova rápida, prova gostosa, acho que foi a prova que eu mais gostei de fazer, a prova que eu mais gostei de testar e a prova que eu mais gostei de fazer aqui também. E depois teve os snatches, que eu já sabia que não seria legal, porque saí com o estômago ruim, a hora que o cardio sobe, o coração começa a bater mais sangue ali, o estômago começa a pedir arrego, então fiz o que deu nos snatches. Fiz 18 ou 17 snatches, que é pouco, mas ainda assim tá tudo bem. Consegui entregar uma boa colocação nas duas provas. E agora vamos pra final. Prova rápida também, tiro curto. E pra fechar não dá nem pra caminhar entre as transições. Vamos ver como que vai ser, mas eu espero que seja uma prova bem divertida. Só tô com medo do under, mas vai dar boa. A experiência de ter participado do TCB é indescritível, só que isso me deixou com mais vontade de participar de outros. Então agora eu não tenho muita opção. Uma expectativa mínima para mim, que eu criei para mim, é participar das próximas edições da final do TCB. Isso faz com que eu necessariamente treine melhor. Eu não quero só fazer um workout bom, ter um bom score, mas o treinamento ele vai ter intencionalidade mais específica, mirar nas pessoas lá da elite, naqueles que competiram comigo ou que eu competi com eles lado a lado. A ideia é ser mais competitivo, ter uma melhor classificação, e isso envolve vários caminhos. Então, pensando nesse TCB especificamente, eu sei que eu tenho que estar mais condicionado nos cardiorrespiratórios, meu cardio tem que ficar melhor. Então são detalhes que a gente observa e vê que eles farão a diferença lá na frente. Então agora a ideia é estar na final mais uma vez, entregar uma colocação melhor e uma participação mais forte, mais competitiva na final.